A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Boa noite, queridos e amados ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Estamos na rádio, também no YouTube desde 2014, portanto há 11 anos, levando a palavra consoladora de Jesus, ou através das ondas do rádio ou da internet. Vocês podem acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre Não vos deixarei órfãos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32. Seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta nem desânimo. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Não vos deixarei órfão. O Espírito de verdade, o outro Consolador que Jesus enviaria para os dias do porvir terrestre, chegou radiantemente como a aurora que as montanhas augustas e os vales profundos esperavam. Madrugada de amor, eis que toda a terra se abre em alegria para receber os raios potentes dessa imensa luz de Cristo, que é, sem dúvida alguma, o Consolador prometido por Jesus, é a doutrina espírita. Fala a doce voz do Consolador. Ouvia o peregrino que dormisse no vale das sombras compactas de pecado. Escutai-a, ó coração dilacerados pelos espinhos agudos da dor e da provação. Amai-a, ó filhos de Deus. Ele vai restituir Jesus Cristo aos corações dos pobres, dos humildes, dos injustiçados, dos perseguidos, dos tribulados, dos doentes, dos decepcionados, dos credos exteriores e áridos. Então o Espiritismo faz tudo isso, vem esclarecer detalhadamente tudo aquilo que o Cristo disse e que muitos não compreenderam. E ele, próprio Cristo, afirma, eles vos ensinará muitas outras coisas que no momento não suportarão. Então está aí a doutrina espírita esclarecendo muitas coisas ou todas as coisas. As almas desiludidas e sofredoras entrarão no posse novamente de Jesus, o Galileu da simplicidade e do amor, ou do Jesus Nazareno, do perdão e da paz. Mas assim como o Salvador foi repelido pelos maus e ingratos do passado, também o seu embaixador é hoje agredido, ironizado, blasfemado, perseguido. Graças ao bom Deus, isso tem mudado muito. Mas fomos perseguidos por muitas décadas, né? Chamavam-nos de feiticeiros, de macumbeiros, enfim, de encantadores, de adivinhos, coisas que não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas ouvimos essas blasfêmias. Quando o Espírito de verdade, em nome de Senhor Jesus, clarina comoventemente com o mesmo júbilo dos espíritos que,
anunciar o nascimento do Messias, quando ele vem explicar o fundamento das provações, a razão dos padecimentos, mecanismos complexos dos destinos, a finalidade da vida universal, quando vem recordar aos escravos dos erros a responsabilidade de seus atos e a punição de seus pecados. Quando vem relembrar aos cristãos que Jesus não está arquivado nos sistemas teológicos, nas organizações sacerdotais ou nos concílios planetários, então os homens gozadores, céticos e exploradores, os mesmos romanos, os mesmos fariseus, os mesmos escribas, hipócritas e ociosos da época messiânica, não querem ver, nem ouvir, nem arrepender-se. Os cristãos sinceros, porém, no quarto amargo das provas que pediram para a sua regeneração, silenciem queixumes e calem ais de orfandade, porque Jesus está presente na legião luminosa do Espírito de verdade, que dissemina na terra as doces consolações de espiritismo cristão. Então está aí o espiritismo cristão, essa doutrina consoladora. Como sempre falamos, não tem a pretensão aqui de violentar a consciência de ninguém, de tirá-los de suas crenças, mas podem facilmente estudar os seus preceitos e colocá-los na vida prática, mesmo você sendo cristão católico, cristão evangélico, né, ou umbandista, não importa, ou de qualquer uma outra crença oriental, você pode utilizar os preceitos da doutrina espírita sem deixar a sua crença. Amigo, eu já conheço a tua resposta. Sei que continuamente tens orado, pedindo isto ou aquilo, na doce expectativa do infalível recebimento. Os dias, os meses foram todavia correndo, sem que o alvo de tuas petições ao Senhor fosse atingido. No teu coração interesseiro se instalou imediatamente a dúvida. A oração não respondida, sem esse resultado prático em tua vida, te levou a uma atitude injusta. Quantos de nós que nos revoltamos contra Deus, a espiritualidade, por não obtermos respostas nos nossos pedidos? Injusta porque ainda não meditaste quanto devias em espírito e verdade nessas palavras de Jesus: pedisse e vos dará. Supusestes na tua milenária vocação de pedir sempre que o simples mecanismo da rogativa era o bastante para que te atendesse. Na verdade, não fizeste um pedido, mas impuseste uma ordem ao alto. Quantos religiosos oram como se estivesse dando ordem a Deus, a Jesus? Faça isso, faça aquilo. Para orar devemos ter toda a humildade do mundo. Sabes de fato o que pedistes a Deus? Seria realmente para o teu bem, para a tua felicidade espiritual? Ou o conteúdo de tua prece? Quem sabe se não tens sempre pedido mal, na ignorância do que melhor te convém? Deus sempre nos dá aquilo que de melhor possa nos fazer. Muitas vezes pedimos algo que podem nos destruir, né? Pondera essas perguntas fraternas e vê se não te enquadras em alguma delas. Poderias responder que Jesus está afirmando indubitavelmente que será dado o que pedirmos, mas se acontece que a nossa súplica não foi respondida como desejávamos, não concordas em que o Senhor terá motivo suficiente para se negar a atender-nos? Nenhum pai terreno daria veneno ao seu filho, ainda que a teimosia desse filho se traduzisse em choro e em pedidos reiterados, julgando que o veneno lhe saberia a mel. Porque pedimos a Deus, não pode ter igualmente para a nossa alma ignorante o efeito mortal de um veneno, embora pensemos ser o melhor para ela? Pois é, quantas vezes as pessoas se equivocam, né? Porque pedem a Deus certas coisas que seria sua autodestruição. É por isso que a tua queixa não tem cabimento. O teu pedido, sem dúvida, subiu, foi examinado pelos espíritos encarregados dessas tarefas, e eles, se indicando nos arquivos de tuas vidas anteriores e refletindo nas tuas necessidades atuais, como alma eterna e não como corpo putrescível, concluíram que corresponder à oração que fizeste seria prejudicar aos teus interesses futuros. A espiritualidade toma nota de tudo aquilo que pedimos. Vamos analisar.
Será que seria mesmo viável fazer com que esse homem ganhe um prêmio máximo, né, nas loterias? Normalmente quem fica milionário da noite para o dia, a primeira coisa que o homem faz é trocar a mulher. Isso é algo assim já que vem em vários casos. Troca por uma mais nova, abandona a família e enfim se perde naquele lodaçal de orgias, de bebidas, e mais tarde acaba perdendo toda a sua fortuna, adoece, depois vai pedir arrego novamente à família rejeitada. Aí pergunta, será que isso aí foi alguma vantagem ou desvantagens? Temos que pensar. Também pode acontecer que daqui a 10 ou 15 anos, ou em outra existência, se realize com maior proveito para ti o que ora estás rogando. Receberás, nesse caso, mais tarde. Bem, pode ser protelado, né? Para o futuro e, quem sabe, você então será contemplado. Em conclusão, meu amigo, podemos raciocinar em face da afirmativa de nosso mestre, que não mente nunca, que não alcançamos às vezes o que pedimos, porque pedimos mal. Haveria um bem aparente e um dano oculto para nós, ou então o plano espiritual vai atender-nos em época mais propícia, mais adequada e de mais rendimento em nossa evolução para as regiões divinas. Saibamos, pois, pedir a Deus um crescimento, entendimento de sua vontade com relação às nossas vidas, para jamais deixarmos de cumpri-la. E não faças, meu irmão, essas torrenciais orações ao Senhor, que inúmeras todas as misérias de tua existência, porque Ele, melhormente do que nós, sabe o que nos convém aos espíritos infantis e aos corações vazios, bem como qual mais oportuna ocasião na terra ou no além-túmulo para alimentarmos as almas famintas e indigentes. Por que te afliges o dia de amanhã? Tens da vida que Deus te concedeu uma compreensão assim tão deformada? Para ti, viver é ter garantido o pão e a certeza do vestuário? Vais à despensa e observa que não estás devidamente provido para os dias seguintes. Consultas o guarda-roupa e concluis, pelas poucas peças encontradas, que corres o risco de não ter com que te divertires. Costumo dizer que tem muitas bocas para alimentar. Outras vezes, a inquietação que te oprime a alma, quando pensas nos filhos pequenos. Debruças, então, sobre o papel e calculas as tuas possibilidades financeiras. Achas indispensável abrir uma conta corrente para cada um. Depois de um modo muito mercantilizado, o pensamento de que vais morrer, como qualquer mortal, te cruza o cérebro, afogueado nas preocupações da comida farta, da roupa abundante e do dinheiro certo. Fazes em seguida um seguro de vida, que garanta à esposa e à prole uma subsistência certa para sempre. E chamas inferno de maceração, e a esse afeto doméstico mal dirigido de viver para a família, verdadeiramente, o que está fazendo é morrer por ela, sem que ela te esteja dedicando no lar, no legítimo espírito de paternidade amorosa. Que farão os filhos e a esposa após tua morte? Como deixaste o exemplo da preocupação material? Com esse exclusivismo prejudicial, eles quererão receber o seguro, contar as moedas, comprar o supérfluo, buscar novos lucros, consolidar de maneira avarenta os haveres que legastes, prosseguindo na triste tradição que iniciaste. Ainda bem se não houver lutas entre irmãos, ou entre teus filhos e tua esposa, nos processos escandalosos a se arrastarem pelos cartórios, em que a justiça terrestre será requisitada a interferir, onde o teu zelo esclarecido e sensato de marido e de pai poderia ter resolvido sabiamente. Sendo essa realidade em quadro vivo na existência de tantas criaturas, não percebes que já é tempo de imprimir
uma nova trajetória ao teu ritmo diário, corrigindo tua visão e teus pensamentos? A existência humana não valerá mais que essa corrida afanosa para um pedaço de pão e um farrapo de pano? Se para o dia que passa possuirmos o suficiente, por que esse anseio de armazenar para amanhã, quando possivelmente seremos, dentro de 2 dias recolhidos, às paredes frias do sepulcro, onde não comeremos e somente a mortalha nos cobrirá o corpo hirto? Nosso Salvador, que veio ao mundo para nos instruir em todas as verdades, deixou-nos no Evangelho o conselho prudente: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não tenhamos como porvir a inquietude material. Pensemos sim nele, mas com outra classe de raciocínios. Como apresentarei minha alma a Deus? Que tenho feito para diminuir os padecimentos de meu próximo? Estou de fato amando os meus familiares, incutindo neles os princípios de honradez, de confiança em Deus, de respeito ao meu semelhante, de dignidade de viver, de fraternidade humana? A carne não tem futuro. Devo afligir-me com o que será amanhã, morada de vermes? O espírito é eterno. Não devo zelar por ele, procurando adquirir virtudes que desconhecem a corrupção da morte. O espírito é eterno. Não devo zelar por ele, procurando adquirir virtudes que desconhecem a corrupção da morte? Feliz o homem que vive de acordo com a realidade divina, e não segundo a ilusão humana. Em seu caminho haverá perfume e doçura. Conta o Evangelho que certa vez se aproximou de Jesus um jovem milionário, desejoso de saber as condições que deviam ser satisfeitas para a aquisição da vida eterna. Não era, entretanto, esse rapaz um aquinhoado pela riqueza, tão somente. O fato de procurar Jesus, pondo-se de joelho, atesta que em seu coração havia um sincero interesse de conhecer os meios conducentes à eternidade gloriosa. Como tantas criaturas ricas, aquele jovem podia não dar nenhuma importância à comunhão com Deus, às atividades religiosas, sem se incomodar com a modalidade de existência depois da morte. Semelhantemente a inúmeros capitalistas antigos e modernos, ele contemplaria o escoar do tempo nos banquetes, na embriaguez, nas noites de pecados, quando são desperdiçados saúde, anos e dinheiro, e onde se ganham enfermidades, tristezas e morte. O rico homem é que se encontrou com Jesus era, porém, bem diferente. Cumpria os mandamentos de sua religião desde longa época. Até ali, não havia adulterado, nunca matou ninguém, jamais havia furtado. Sua voz ainda não se levantara para testemunhar falso contra qualquer pessoa. Sempre honrara pai e mãe. Foi ele mesmo que declarou a Jesus ser um israelita temente ao Senhor e obediente aos seus estatutos. O mestre, diante de sua confissão verdadeira de ser um judeu zeloso dos preceitos mosaicos, olhou-o penetrantemente, amou-o, porque teve compaixão de sua fé incompleta, e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, em que Jesus lhe pedia renúncia aos bens terrenos, desapego a patrimônios que a ferrugem corrói e o ladrão rouba, o jovem se retira pesaroso, profundamente triste, porque ele amava suas moedas e suas propriedades, suas casas e seus rebanhos. Era muito o que o novo rabi lhe estava pedindo para poder participar da vida eterna, que ele queria herdar gratuitamente, sem se movimentar no sentido de merecê-la, antes enclausurado no egoísmo impermeável. Tudo mais cumpriria com prazer e constância, mas tirar de suas vastas
economias para dar aos pobres, não era possível. Aquele estranho profeta, com uma doutrina mais estranha ainda, lhe propunha uma singular sociedade, dar aos pobres tudo o que possuía. Grande era o seu afeto ao ouro, à casa e ao gado. Sentia que seu coração necessitava daquela misteriosa eternidade, mas doía muito desapossar-se das suas riquezas. Encerraria a questão retirando-se, porque a proposta do Messias não parecia desvantajosa. Meu amigo, se recebesse a prova de ser rico, não te esqueças de que Deus te confiou bens materiais, a fim de que alivies a fome do pobre, o frio da velhice, a angústia da viúva cheia de filhos famintos, o sofrimento dos que gemem nos hospitais, nos leprosários, nos asilos, nos orfanatos. Que o egoísmo se interpõe entre ti, o necessitado de salvação, e Jesus Cristo, o Salvador. Guarda-te da avareza sombria, que enregela sentimentos e obstrui a porta celestial. Atende ao dever de dar. Só herdarás amanhã se deres hoje. O processo de receber no céu começa com a distribuição de dinheiro na terra. Completa, portanto, a tua vida religiosa, dando alegremente ao que nada possui, senão doenças, fome e dificuldades. Pois somente depois dessa fraternidade caridosa é que deves buscar o Senhor para segui-lo, a fim de habitares aos júbilos indizíveis na eternidade dos bons e dos redimidos. Existem ações humanas que permanecem completamente desconhecidas. Há pensamentos que jamais se expressam através das palavras. Sentimentos variados turbilham no íntimo, sem que haja nenhuma correspondência exterior. Quantos crimes não escapam às margens da lei penal? Quantas ideias não se escondem nos desvãos da mente? Quantas torpezas não se aninham no coração perverso? Aparentemente, há uma impunidade geral para os desvios de todos os matizes. O Evangelho, todavia, código divino para os destinos terrestres, adverte para a lição dos infelizes enganadores. Nada oculto que não haja de saber-se. Sabemos hoje, de maneira mais explicativa, da veracidade das palavras do nosso legislador. Os homens podem cometer faltas, julgando-se impunes para sempre. A justiça de Deus corrigirá o culpado com a punição necessária. Os pensamentos mais ocultos que um hipócrita acredita, a salvo de conhecimento alheio, por si mesmo se revelarão no plano da verdade, acarretando penalidades justas. Os sentimentos de egoísmo disfarçado, de ódio mascarado, de fingida cordialidade, de bondade mentirosa, de religiosidade sepulcral, de postiça caridade tomarão corpo no além, evidenciando a sua verdadeira natureza, na idionez ignorada na terra. O homem defrontará do outro lado da vida com as obras de seus raciocínios, de suas mãos, de seu coração. Terá de respirar, depois da morte física, na atmosfera que criou para o seu espírito, no qual se manifestará para amarguras e remorsos na alma hipócrita, que sempre se imaginou acoberto de qualquer identificação. O bem se revelará para alegrias e compensações felizes da alma sincera, que ocultamente serviu a Deus, ajudou o pobre, consolou o aflito, socorreu o velho, amparou a viúva, amou o órfão, fez a caridade, esclareceu o ignorante e vestiu o nu. Insensato será, pois, aquele que afivelar ao rosto e às maneiras a máscara de múltiplas mentiras. A verdade proclamará a essência de seus atos, de suas razões, de suas ideias, de seus gestos, de seus sentimentos. Poderá enganar familiares e amigos, anônimos e companheiros de negócio, nas atividades de cada dia.
Deus, porém, não será burlado pela sutileza demoníaca de sua inteligência, nem pela capciosidade de seu coração. Os olhos do Pai Celestial verão a sombra ou a luz, a beleza ou a fieldade moral, a pureza ou o corrompimento onde eles se encontrarem, porque tudo se há de saber, hoje ou amanhã. O ladrão viverá dezenas de anos, sabendo-se fora ao alcance do cárcere, mas isso não impedirá que seja punido depois de sua desencarnação. O criminoso que não deixou vestígios de culpa distanciar-se-á do delito, mas na verdade está a caminho do julgamento condenatório, porque não ficará eternamente no mundo. E os mentirosos de todas as cores um dia se sentirão disformes, horrendos e repugnantes, pelo muito que falsearam, enganando os simples e os de boa fé. A verdade divina, semelhante a uma luz intensa e possante, penetrará nas furnas do coração humano, patenteando os propósitos maus, as intenções inconfessáveis, os sentimentos anti-evangélicos, as aberrações morais, ou realçando os desejos nobres, os motivos bons, as vibrações mentais que, sintonizado com o Espírito puro de Jesus Cristo, oculto naquele dia, será conhecido para a glória ou para a condenação das criaturas na vida eterna. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Deus espera que ames. Se tiveres um pouco de atenção e olhares em torno de ti, encontrarás os variados sinais da vida que apontam o amor do nosso Criador em cada movimento. Em toda parte, a natureza oferece um pouco mais à vida em homenagem ao grande Pai, enquanto também se enriquece de luz, de cores e de harmonia. Se de longe vires um canteiro onde se estendem flores, alcançarás os matizes multicores das corolas. Se te aproximares, sentirás que, quando beijadas pela brisa, as flores exalam benfazejos perfumes, dando um pouco mais em prol da beleza terrena. Se olhares a exuberante queda d'água que despenca da montanha, observarás apenas um soberbo espetáculo de força e vigor. Mas, se te acercares, verás um risonho arco-íris que se desenha sobre as gotículas suspensas no ar, a fim de que, ao refletir os matizes da luz, possa ofertar um pouco mais em favor da beleza planetária. Contemplas ao longe a neve que inspira friagem e desolação na branca vastidão do inverno. Se chegares mais perto, identificarás a abundância de cristais de formosas estruturas a refletir os raios do sol como pequenos brilhantes no anseio de cooperar um pouco mais no embelezamento do mundo. Se olhares o velho tronco de árvore apodrecido pelo tempo e abandonado, terás à frente dos olhos tão só um poleiro inusitado de várias aves no rumo de uma antiga cerca. Entretanto, se te avizinhares, registrarás o ninho aconchegante e bem arranjado que se abriga no oco envelhecido, onde os filhotes piam, ensaiando o canto do futuro, a fim de tornar mais belas as paisagens terrestres. Enfim, para onde te voltes, perceberás sempre o louvor que se estabelece na natureza, dirigido ao nosso Deus. Procura viver de tal maneira, coração amigo, que possas desmentir qualquer um que, por ver-te de longe, admita que és tão só alguém acata de atender às necessidades imediatas que ajudam a manter o corpo. Todavia, se já sabes o porquê de estares no mundo e o que te trouxe ao corpo carnal novamente, saberás expressar, para quem se aproxime de ti, o anjo potencializado que és. Um anjo que, por enquanto, se debate em árduas lutas humanas por brilhar e crescer no rumo do Criador, de modo a dar beleza à vida que pulsa na terra. Deus quer que ames e que ofereças um pouco mais de ti à vida. Não te distancies desse destino.
Não te negues a atender a esse anseio do nosso Pai Celestial. Levanta-te e move-te para incrementar uma vida nova para ti. Busca aprender sempre mais, a fim de mais te libertares das cadeias da ignorância. Trabalha com afinco e alegria, para te tornares afinado instrumento nas mãos do Senhor. Ama, por fim, porque foste feito à sua semelhança, e porque não deves mais deter o voo que te fará alcançar o teu próprio destino. Destino de felicidade, cujos fundamentos se acham no pulsar das constelações. Lembra-te sempre, Deus espera que ames. Ama a natureza, ama a tua vida, ama o teu próximo. Vive abundantemente as horas de que desfrutas na terra. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, para todos nós, que quando desce a lama, cuidas em não chutar o lodo. Pisa com todo cuidado, também quando te abaixas, para apanhar algo na água empoçada, procura segurar-te para não caíres na poça. Portanto, meus queridos irmãos, não caiamos no lodaçal das perdições da vida. Quantos de nós que nos enveredamos pelo caminho do mal, desestruturando psiquicamente, causando problemas sérios para as futuras encarnações e doenças da mente, do corpo na atual existência. Portanto, Senhor, pedimos-te seu amparo, a sua proteção, sempre. Que assim seja. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e o aprendizado. E que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, no Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.